Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve meditação encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Eu quero ler com vocês o capítulo 28, a partir do verso 11. Diz assim, Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados: vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto dormíamos e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos, para que não se compliquem. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus e continua a contá-la até hoje. Glória a Deus. Irmãos, eu até gostaria, de falar muita coisa assim, que eu sei, mas eu falo numa plataforma pública e é necessário nós termos sabedoria. O justo, ele viverá por fé e por sabedoria. Se nós não tivermos sabedoria ao falar, principalmente, eu já pequei muito no meu falar, muito mesmo, A língua, o Tiago fala que o homem que tem a língua, controla a língua, esse varão sim é perfeito, porque é o pecar no falar. As palavras que nós falamos, elas têm o poder de trazer tanto destruição, como também trazer a vida às pessoas. O Senhor deu essa capacidade a todos nós, não é só o pregador da palavra, não. E aqui nós vemos bastante essa questão. É uma passagem relatada apenas no Evangelho de Mateus que fala sobre o relato dos guardas. Quem eram os guardas? Os guardas eram as autoridades, eram como se fossem os policiais da época. João Batista exorta eles. Quando eles chegavam para João Batista e perguntavam o que deveriam fazer, e eles falam que não deveriam aceitar suborno. Inclusive, os fariseus, eles pecaram subornando, até transgredindo a lei que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 16, e Êxodo 23, versículo 8. Quem quiser conferir, pode conferir do que eu estou falando. Eu não vou falar sobre o suborno em si, mas quero falar sobre uma verdade, uma mentira contada várias vezes, ela se torna verdade. A palavra começa falando: enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram à cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. As mulheres estavam a caminho de quem? Está falando de Maria Madalena, está falando das mulheres. Aqui fala da ressurreição de Jesus. Elas tinham visto que tudo que o mestre tinha falado era verdade, todas as promessas se cumpriram, tudo aquilo que traria confiança, inclusive a nós. Você já viu tanto que nós temos confiança quando parece que é Deus que está falando, quando nós temos aquela certeza, por exemplo, a palavra de Deus, ela não vem pelo A, B ou C, não é um que é mais bonitinho e é usado, é de acordo com a entrega, sim, daquilo que foi chamado. Mas, por exemplo, eu sei que uma ministração minha, por exemplo, às vezes a pessoa não entende nada, mas uma frase só que eu falo pode trazer um sentido e uma chave para ela, que ela consegue acessar um outro nível e avançar em um nível de maturidade que ela não conseguiu, porque comigo já foi assim. Muitas ministrações, muitas palavras, muitos momentos. E a intenção daqueles homens era justamente abafar a verdade. O que os guardas tinham contado? Os guardas tinham contado a verdade, mas olha o que eles fazem. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados: vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto dormíamos e roubaram o corpo. Uma mentira que é contada até hoje. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma seguinte coisa. Primeiro, o inimigo, ele é sagaz, astuto e sigiloso. Sagaz, ele não desiste nunca de fazer o mal. Mesmo depois de Jesus ressuscitar, aconteceu de eles tentarem parar essa verdade.
Eles tentaram acabar com a palavra de Deus. A palavra de Deus, se você for olhar a história, Hitler tentou queimar ela, mas não puderam. Não puderam por quê? Porque ela é de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, irmãos, nós não lemos os mais de 40 autores que ali escreveram. Nós lemos um Deus que falou por meio de 40 pessoas e várias histórias ao longo da década, de todas as décadas, formando uma história para culminar nesse homem. E nós precisamos ter esse entendimento. A Bíblia, ela é formada de 66 livros, mas ela é um livro só. E Satanás tenta apagar essa verdade, e é assim na nossa vida. Quando nós recebemos uma vitória do Senhor, logo depois ele vem tentar minar nossa fé, com armas mortais como desânimo, mentira, como muitas outras situações, uma traição. Olha, perceba isso aqui é um ato de injustiça, suborno. Tiago 1:22 fala que se nós tropeçarmos em um ponto só da lei, nós, somos culpados de toda ela. E é por isso que eu falo tanto do legalismo, porque foi o legalismo que colocou Jesus naquela situação. Eles tentaram agir, em todo momento dentro da lei. Não conseguiram, começaram a instruir os soldados. Sagaz, não desistiram. E o inimigo, ele é sigiloso. Mas eu quero antes falar alguma coisa. Sabe de onde vinha esse dinheiro? Era do bolso da oferta da viúva, que Jesus ficou vendo lá. Era da oferta dos pobres. Olha, eu quero ler com vocês aqui o que Jesus diz em Lucas capítulo 16, versículo 14. Diz assim, os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Irmãos, eles não paravam o tempo inteiro. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, fala que a raiz de todos os males é o dinheiro. Eu quero repetir isso, a raiz de todos os males é dinheiro. Meus irmãos, provavelmente toda a ferida da nossa alma que nos leva a pecar vem imbuído de uma injustiça por causa de algum momento de dinheiro. Todos nós, que sucumbimos a esse mundo, vivemos de ilusão. É o calabouço dos likes. Eu vejo muitos, inclusive líderes, que compram até seguidores no Facebook e no Instagram, vigiando a vida dos outros depois por lá, e através de pensamentos que eles têm por causa das postagens dos outros, dão profetadas chamando a pessoa na igreja, e a pessoa acredita, fala, parece que falou tudo para mim, Isso acontece com mais frequência do que nós imaginamos. Olha o que está escrito para vocês verem. Ele é sigiloso, o inimigo. Olha só como ele age. Os fariseus eram os mais usados pelo diabo para atacar Jesus. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 20, versículo 20. Olha, logo depois do Senhor Jesus dar a palavra da pedra angular, da construção que haveria ser da igreja, no versículo 20, o que os fariseus fizeram? Pondo-se a vigiá-los, eles mandaram espiões que se fingiam de justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse. Irmão, você acha que eu não percebo, que eu não sei, por exemplo, que as pessoas olham para mim assim, o que eu estou falando, tentando me apanhar no meu erro? Agora, se quiser tentar apanhar no meu erro, pode tentar. Eu sou cheio de falha mesmo, eu não tenho problema em confessar o meu pecado. Não sou pecador. E eu sou um pecador que ama Jesus. Eu amo Jesus. Sou pecador. Isso aqui, é o perfil fake do Facebook e do Instagram. Já existia lá desde a época de Jesus. Pondo-se a vigiá-los, eles mandaram espiões que fingiam de justos. Colocam a cara nova. Hoje, na era da tecnologia, é mais fácil ainda. A internet é terra sem lei, meu irmão. A internet, você não precisa cadastrar seu CPF, você não precisa cadastrar nada. As pessoas colocam lá e fazem o que quiser. Essa é a verdade. E matam vidas com injustiça, com traição, com mentiras. Uma gota de mentira, um rio de maldade. Eu quero repetir isso, uma gota de mentira, um rio de maldade. Por quê? Irmãos, esse dinheiro aqui, ele é sagaz, astuto e sigiloso. Sagaz, não desiste nunca. Sigiloso, anda pelas sombras. Aquele que não é, aquele que está em Cristo, ele está na luz, ele está nas sombras. É justamente desse jeito que ele anda. Então é necessário. Mas
antes de terminar, preste atenção no que eu vou falar, porque nós fomos contaminados por isso. Ele é astuto. Como que ele é astuto? O inimigo ele trabalha justamente na mente das pessoas. Eu quero ler com vocês um versículo que tem Provérbios, capítulo 29, versículo 12. Fala assim, ó: se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Isso está em Provérbios, capítulo 29, versículo 12. Irmãos, esse princípio que exprime esse Provérbios é simples. Assim como é um líder, assim será todos os seus liderados. Eu mesmo já fiquei sabendo de algumas igrejas, por exemplo, onde o pastor, de maneira oculta, ninguém sabia que ele traía, mas todos os seus diáconos, presbíteros também cometiam adultério com as suas esposas. Há uma transferência espiritual e Jesus sabe disso. Jesus se preocupa muito mais com esses com os seus pequeninos. Por isso que ele tirava do meio da multidão e trazia todas as pessoas, porque ele sabia que aquele sistema de verdades implantadas que prejudicavam a pessoa. Por que você falava assim, ó, ai daquele por causa dos meus pequeninos pecar? Quem que eram os pequeninos dele? Era Pedro, João, Tiago. Eram os que ele trouxe para perto dele. Olha, nós vemos essa história muito, e isso acontece dentro da nossa casa, dentro da nossa família, isso acontece dentro, sabe, das nossas igrejas, acontece dentro. Agora, qual que é o dinheiro que eles usaram ali para instruir os soldados a não matar? É as moedas de prata. Quero ler com vocês. As moedas de prata, elas estão lá elas estão, se eu não me engano, em Êxodo capítulo 30, do versículo 13 em diante, dá uma lida lá, que é onde a lei é estabelecida. Mas aqui, ó, quero ler com vocês em Neemias, para vocês saberem qual que foi a finalidade que Deus deu para as moedas de prata. As mesmas moedas, 30 moedas pagadas para Jesus. Nós temos que ter essa diferença. A moeda de prata, ela equivalia a 2 ciclos. E tinha também a dracma, que valia um pouco mais de dinheiro, e também tinha o denário, que valia o trabalho. Era tudo separado de acordo com as ofertas. O denário valia 1 dia de trabalho, a dracma ela valia um pouco mais, se eu não me engano, uns 10 dias de trabalho, era o equivalente um pouco maior, e essas moedas de prata eram as mais valiosas. E aqui, ó, em Neemias 10, no versículo 32, fala assim, ó: além disso, prometemos obedecer ao mandamento de pagar um imposto anual de 4 gramas de prata para o serviço do templo do nosso Deus. Esse imposto, aí ele fala o propósito, preste atenção, esse imposto será usado para providenciar os pães da presença, que eram dados aos sacerdotes, as ofertas regulares de cereais e holocaustos, as ofertas para os sábados, para as celebrações da lua nova e para as festas anuais, as ofertas sagradas e as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel. Será usado para tudo que for necessário para o trabalho no templo do nosso Deus. Além de pagar, meus irmãos, eles servia para pagar justamente o nosso pecado. É o que está falando a palavra. Isso ficava lá por quê? Porque era feito da seguinte forma: Jesus não era o sacrifício perfeito ainda, de uma vez por todas. Então tinha que pegar, degolar o animalzinho, o sacerdote vinha, punha a mão na cabeça dele, fazia a transferência do pecado para o animalzinho, e assim Deus derramava a paz dele por meio desse sacrifício. E esses animais, era por isso que Jesus chuta na frente, fala: a minha casa, chuta todas, pega o azorrague e começa: a minha casa será chamada casa de oração. É por isso que ele começa a chutar todos os comerciantes do templo, porque a diferença, Jesus sabia o problema que era o dinheiro no meio desse povo. Agora Paulo traz uma instrução para nós não associarmos Efésios 5:11 a obras infrutíferas da treva. Isso acontece até hoje, meus irmãos, sabe? A prata que nós depositamos em determinados lugares tem matado Jesus e famílias, com injustiça, com abandono, com rejeição, com traição e até mesmo com abuso. São as 5 feridas. Olha, todas essas feridas, elas vão causando um efeito cíclico no meio de todos nós. Nós replicamos aquilo como nós fomos feridos. Eu quero dar uma prova disso, porque está em Mateus, justamente capítulo 17, eu li com vocês ontem sobre esse, mas eu quero ler novamente outro versículo. O pagamento do imposto ao templo.
eu quero ler os primeiros versículos. Diz assim, ó, quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram, seu mestre não paga o imposto do templo? Ele disse, sim, paga. Pedro mentiu, irmãos. Mas qual que é a diferença de Pedro com os fariseus? Pedro estava perto de Jesus. Pedro exorta, corrige o caminho, e esse é o grande segredo da nossa vida, meus irmãos. Sabe por quê? Se nós não começarmos a pensar, e pensar custa energia, pensar, nós gastamos energia para pensar, cansa pensar, mas todas as vezes que nós não pensamos, nós ficamos escravos de quem é pensador. Pensar dá trabalho, transformar a mente, experimentar a transformação da mente exige esforço para compreender, sabe, as escrituras. Olha, Pedro num ato, parece que ele falou automático e com uma boa finalidade, uma motivação boa, defender o mestre. Mas o mestre precisa de defesa? O mestre não precisa de defesa. Quando ele chega, Jesus fala para ele, antes que tivesse a oportunidade de falar, o que você acha, Simão? E eu falei sobre isso. Quem viu o vídeo anterior sabe o que Jesus fala. Jesus fala assim, ó, os que são filhos do rei estão isentos. Agora, aqueles que povos conquistados está falando justamente na área da mente, na área do coração. Mas nós vamos pagar para que não ofenda. Por quê? Porque Pedro já tinha dado uma palavra. E Jesus paga o preço. Jesus faz ele passar pela porta dos peixes e fazer o que ele faz todo dia. O que Pedro era? Pescador. Ele vai lá, pesca um peixe e tira a moeda. Para quê? Para ele aprender. E tudo que nós temos passado é justamente para aprender a não ser como essas pessoas, a não pensar como o mundo, a não pensar. Eu quero deixar 3 vídeos aí nos comentários, eu vou deixar 3 vídeos, um inclusive sobre o pastor Luciano Subirá, que para mim é o pastor mais respeitado na questão doutrinária hoje, no Brasil inteiro, elaborando a sua própria doutrina através de conceitos baseados em Bíblia. Detalhe, ele nunca fez teologia. Você olha o testemunho dele, ele nunca fez teologia, mas ele é muito bom em tudo que ele fala e nós aprendemos muito com ele. Eu sempre estou lá vendo os vídeos dele, recomendo que vocês vejam também, e vou mostrar para vocês 2 vídeos que o pastor Vagnão mostra aí de influências do mundo sobre pessoas, inclusive uma menina que se veste de porco. Vocês mesmos vejam e tirem as suas conclusões. Mas o que eu quero falar com isso tudo, meus irmãos? Olha, os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinha sido instruído. Uma versão se espalhou entre os judeus e continua a contá-la até hoje. Uma mentira contada, muitas vezes, ela se torna verdade. E mais do que isso, contagia as pessoas, passando de geração em geração. Pedro mentiu ali, tentando na boa intenção, sabe, no automático do cérebro, tentando defender Jesus. A única diferença é que ele estava perto de Jesus, irmãos. A única diferença, o mesmo pecado. Então, sabe, Deus não faz acepção das pessoas, Deus faz acepção de atitude, de quem quer estar perto de você, quem quer estar perto dele. Então aquele vazio que você sente no coração talvez seja a legalidade por meio da culpa que vem de um sistema que imputa isso em nós. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, não precisa se sentir culpado. Se você tem o coração entregue ao Senhor Jesus, sabe, eu quero te falar que você está no processo de transformação. E nós vamos cair. Tenha calma, tenha paciência consigo mesmo, meu irmão. Tenha paciência consigo mesmo, irmã. Vai cometer erros, sim. Não fica com medo de errar, não. Ressignifica seu erro. Dá um novo significado. Tenta fazer de uma outra forma. Se errar, levanta e vai novamente. Romanos 8:1. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Romanos 12:2. E transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus conhece as nossas fragilidades. Deus te conhecia quando Ele te chamou. Ele sabe quem é você. O que você precisa fazer? Ficar perto dele e não dar ouvido a esse bando de balela que anda sendo dita por aí. Amém? Tenha calma consigo mesmo, meu irmão. Tenha calma consigo mesmo. Deixa eu te falar uma coisa muito simples do meu coração para você. Eu falo porque eu descobri isso e foi isso. A irmã disse aí que fica envergonhada com Deus porque ela sabe do amor. Não fica não. Não fica não. Eu também, e não é envergonhado, é constrangido a palavra. Nós ficamos constrangidos de amor do Senhor, porque Ele nos ama muito mais do que nós somos capazes de amar. Mas devolva esse amor para Ele.
sabe? Faça isso, devolva esse amor para ele. Não fica constrangido, não fica constrangido. Ele sabia disso tudo e ele sabe que a luta que nós travamos é ferrinha, sabe? Aqui dentro, ó, ele sabe. E ele vem, sabe? Ele sabe que a confiança, ela é conquistada e ele vem a fim de conquistar a nossa confiança. Comigo foi assim. Ele foi me mostrando e eu falo para vocês, irmão, Deus é poderoso. É aquele que entrega a sua vida para Deus, o diabo não toca. O diabo não tem o poder de tocar em nenhum daqueles que entregam completamente e acredita na verdade do evangelho, que é o Filho de Deus. Então tenha calma no processo, você está no processo, ele sabe, ele confia, e foi o que eu ia falar e vou falar para terminar. Ele confia mais em você e sabe aonde você vai chegar do que você mesmo, Então somente acalma o coração. E o melhor de tudo é que tem uma recompensa linda te esperando. E você já sabe disso, que você já tem ouvido, por isso senão você não estaria aqui. Que Deus abençoe, até a próxima, a paz do Mestre.